Estamos todos nós em comunicação, não apenas no nível verbal. Você pode ter percebido claramente a ideia, mas o que nos interessa não é a compreensão verbal da ideia, e sim o fato de ter medo em sua vida diária. Não nos interessa descrever a nossa vida. A descrição não é a realidade. A explicação não é a coisa explicada. A palavra não é a coisa que ela representa. Sua vida, seu medo, não estão sendo descritos pelas palavras do orador. Mas as escutando, cabe a você revelar a você mesmo o seu medo e ver como o pensamento gera esse medo. Estamos perguntando se a atividade do pensamento, que gera, cria, sustenta e nutre o temor, pode cessar naturalmente sem a mínima resistência. Antes de podermos descobrir a verdadeira resposta, devemos examinar também o desejo de prazer. Porque aqui também é o pensamento quem sustenta o prazer. Pode ter fluído um momento deleitável, por exemplo, ao contemplar ontem o maravilhoso pôr do sol, senti um imenso deleite. Entra então em ação o pensamento e diz: "Ah, como foi belo aquilo! Desejo repetir essa experiência amanhã." A coisa é a mesma. Quer se trate do pôr do sol, quer se trate de uma lisonja que ouviu, de uma experiência sexual, de algo que conseguiu e sente a necessidade de conservar porque te dá prazer. Há o prazer derivado das próprias realizações, do próprio sucesso, o prazer da expectativa do que pretende fazer amanhã, da repetição de algo que experimentou, sexualmente ou artisticamente. A moralidade social está baseada no prazer e, portanto, não é moralidade. A moralidade social é imoralidade. Mas isso não significa que, se nos revoltarmos contra a moralidade social, nos tornaremos morais. Se deseja compreender e ficar livre do medo, deve-se também compreender o prazer, pois são duas coisas relacionadas. Com isso, não quero dizer que devemos renunciar ao prazer. As religiões organizadas, que sempre foram a praga da civilização, determinam que devemos abster-nos do prazer, do sexo, nos aproximarmos de Deus como entes humanos torturados. Determinam que não olhemos para uma mulher ou qualquer coisa que nos lembre o sexo e etc. Dizer que não devemos ter prazer é dizer que não devemos ter desejo. Assim, ao apresentar-se o desejo, abrimos a Bíblia para fazê-lo desaparecer, ou repetimos certas palavras do Gita. Puro contrassenso. O medo e o prazer são as duas faces de uma mesma moeda. Não podemos nos livrar de um sem nos livrarmos do outro também. Deseja ter prazer toda a sua vida e, ao mesmo tempo, estar livre do medo. Só isso te interessa. Mas não percebe que, se te for negado o prazer de amanhã, você se sentirá frustrado, não preenchido, irritado, ansioso, talvez culpado. Terão começo todas as aflições psicológicas. Assim, tem de olhar o medo e o prazer conjuntamente. Para compreender o prazer, cumpre também compreender o que é a alegria. Prazer é a alegria. A alegria de existir não é uma coisa totalmente diferente do prazer? Já perguntamos se o pensamento, com suas atividades geradoras e mantenedoras do medo e do prazer, pode cessar naturalmente sem esforço algum. Aos temores inconscientes, que têm uma influência muito maior em nossa vida que os temores de que estamos conscientes. E como iremos descobrir esses temores inconscientes e expô-los à luz? Se disser,
Eu vou analisar os meus temores. O que é então o analista? Não é ele próprio uma parte, um fragmento do temor? Portanto, a análise de seus próprios temores não terá valor algum. Ou se procura um analista, esse, tal como você, está também condicionado por Freud, por Jung, por Adler. Ele faz a análise de acordo com seu condicionamento e, portanto, não te ajuda a se livrar do medo. Como dissemos anteriormente, a análise é a negação da ação. Sabendo que a análise é sem valor, como iremos descobrir o medo inconsciente? Se disser que examinará os seus sonhos, torna a surgir o mesmo problema. Quem é a entidade que vai examinar os sonhos? Um fragmento dentre inúmeros fragmentos. Assim te cabe fazer uma pergunta inteiramente diferente. Por que é que sonho? Os sonhos são meramente a continuação das atividades do dia. Está sempre havendo ação de uma ou de outra espécie. E como pode essa atividade ser compreendida e terminar? Isto é, pode a mente, durante o dia, manter-se tão desperta que seja capaz de observar todas as suas motivações, todos os seus impulsos, todas as suas complexidades, seus orgulhos, suas ambições e frustrações, sua necessidade de preenchimento, de se tornar importante e tudo mais. Pode todo esse movimento do pensamento, durante o dia, ser observado sem o observador? Porque se há um observador observando, esse observador faz parte do pensamento, que se separou e atribuiu a si próprio autorização para observar. Se observar durante o dia o movimento de suas atividades, de seus pensamentos e sentimentos, sem interpretação, verá que os sonhos são muito pouco significativos. E então, provavelmente, nunca mais tornará a sonhar. Se durante as horas do dia estiver desperto, e não meio acordado, meio dormindo, se não se achar enredado em suas crenças, seus preconceitos, suas mesquinhas e absurdas vaidades, seus insignificantes conhecimentos, verá que não só terminam os sonhos, mas também o próprio pensamento começa a se aquietar. O pensamento está sempre a buscar alguma coisa, a sustentar o medo ou a evitá-lo. Produz também o prazer pelo qual nutrir continuamente a lembrança de uma experiência prazível. Nos vemos aprisionados nessa rede do medo e do prazer, fatores de sofrimento. Como poderá a maquinaria do pensamento, que produz todo esse movimento de prazer e de medo, deter-se naturalmente? Eis o problema. E o que nos cabe fazer? Abandonar esse movimento ou continuar a viver como antes, entre o prazer e a dor? E essa é a própria característica da mente medíocre, pois é próprio da mente medíocre viver enredada no medo e no prazer. Enfrente esse problema. Como irá resolvê-lo? Você tem a obrigação de resolvê-lo. Se deseja uma vida de espécie totalmente diferente, uma sociedade diferente, uma nova moralidade, tem de resolver esse problema. Se é jovem, pode dizer: isso é sem importância. Continuarei a ter prazer do momento, o medo do momento, mas ainda assim o problema se irá desenvolvendo e um belo dia nele se verá completamente enredado. É seu problema e nenhuma autoridade pode resolver isso para você.
já teve autoridades, os sacerdotes e as autoridades psicológicas, e eles não foram capazes de resolvê-lo. Te deram meios de fuga, drogas, crenças, ritos. Tudo isso te ofereceram, mas jamais resolveram o problema básico do prazer e do medo. E cabe a você resolvê-lo. E como você vai fazer isso? Aplica a sua mente, já que ninguém pode resolver para você. Ao compreender que ninguém pode resolver para você, já está começando a se livrar da mediocridade. A menos que resolva esse problema do medo e do prazer, é inevitável o sofrimento. Não só o seu sofrimento pessoal, mas também o sofrimento do mundo. Sabe o que é o sofrimento do mundo? Sabe o que está acontecendo no mundo? Não exteriormente, as guerras, os maus feitos dos políticos, mas interiormente. A medonha solidão do homem, suas profundas frustrações, a total falta de amor que se observa nesse mundo tão vasto, impiedoso e endurecido. Se não for resolvido esse problema, o sofrimento é inevitável. O tempo não o resolverá. Você não pode dizer, eu vou pensar nisso amanhã. Quero fruir o prazer do momento, ainda que acompanhado do medo. Vou suportar tudo. Meu amigo, quem vai te dar a solução? Levantada essa questão e vendo-se sua enorme complexidade e que nenhum poder humano nem divino resolverá esse problema essencial, qual a sua reação? O que vocês dizem, senhores? Não podem responder? Podem? Se são verdadeiramente honestos, se não são hipócritas ou não está tentando se esquivar ou defrontar com esse problema, que é o problema decisivo, nenhuma resposta tem. Assim como descobrir a maneira de pôr fim naturalmente nisso, sem se fazer uso de nenhum método, porque todo método, obviamente, exige tempo. Se alguém te dá um método, um sistema, e o põe em prática, ele tornará a sua mente cada vez mais mecânica e criará cada vez mais conflito entre o que é e o sistema. O sistema promete um certo resultado, mas o fato é que continua com medo. Praticando o sistema está a se afastar cada vez mais do que é. Portanto, o conflito aumenta consciente ou inconsciente. Assim sendo, o que você pode fazer?